Beleza, tá gravando. Bem, então, novamente, bem-vindos à estrutura da matéria, bem-vindos ao FABC. Eu espero que vocês tenham uma carreira acadêmica aí, uma trajetória acadêmica muito feliz, que vocês aproveitem muito a UFABC e a formação que ela vai proporcionar para vocês, tá? Estrutura da matéria é uma disciplina introdutória do bacharelado em Ciência e Tecnologia, e ela tem como objetivo, como o próprio nome diz, que vocês entendam um pouco melhor como a matéria é estruturada, o que são átomos, o que são moléculas, como elas são formadas, como elas interagem entre si. Isso significa que vocês vão estudar dentro desse quadrimestre uma gama gigante de conteúdo de maneira bastante superficial. Então, tentem não se assustar muito quando vocês chegam na primeira aula ou chegam numa aula e de repente vocês têm um vídeo sobre o modelo padrão, por exemplo. O objetivo não é que vocês entendam em um vídeo de 40 minutos o que é o modelo padrão, mas que vocês tenham contato com essa informação, que vocês tenham contato com essa informação, saibam que existe. Não, com certeza. A gente vai chegar lá, né, nessa aula, porque, obviamente, o modelo padrão é a grande dúvida que vocês têm para mim. Porque realmente falta uma porção de coisas para vocês conseguirem entender o modelo padrão. Então, é mais a ideia de vocês entenderem que isso existe, né? Que é matéria que como nós entendemos hoje, porque vocês saem do ensino médio, assim, o átomo é constituído por núcleos de prótons e nêutrons, elétrons ao redor, os elétrons são divididos em níveis, os níveis são divididos em subníveis, e a gente faz a distribuição eletrônica de acordo com o modelo de Linus Pauling, enfim. Então, a ideia de mostrar para vocês o modelo padrão logo de cara é mostrar, olha, não é bem assim. O átomo pode ser bem mais complexo do que o que vocês viram até o momento, né? Então, pois é. Não é fácil, tá? Então, as cores foi a pior parte. Pois é. Fiquem tranquilos, tá bom? O objetivo não é vocês saírem daqui entendendo o modelo padrão. Nem várias coisas, tá? Que vocês saibam que isso existe. Porque, assim, vocês estão no bacharelado em Ciência e Tecnologia. Vocês vão se formar e depois vocês vão pegar um curso específico. Vamos supor que vocês optem por fazer, sei lá, engenharia aeroespacial. Engenharia aeroespacial, tudo bem. Mas vamos supor que vocês. Vamos supor que vocês optem por fazer engenharia de gestão. Será que alguém que se forma em engenharia de gestão precisa compreender a fundo o modelo padrão? Não. Mas se vocês optarem por fazer física, talvez. E notem o que eu digo, talvez. Então, a questão é vocês entenderem, o objetivo daquele vídeo é que vocês entendam que a coisa é um pouquinho mais complexa do que vocês viram no ensino médio. Mas tudo bem, vamos com calma, vamos por partes. Primeiro, eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês. Geralmente, o que eu faço é conversar sempre com vocês sobre as dúvidas, seja as dúvidas do tópico, seja as dúvidas da lista e, a partir da semana que vem, as dúvidas dos testes, porque às vezes vocês fazem um teste, erram alguma coisa, não entendeu o que errou e quer tirar dúvida, porque afinal de contas vocês vão fazer uma prova. Então, geralmente assim que funciona. Mas hoje é nosso primeiro contato, então eu elaborei uma apresentaçãozinha para explicar um pouquinho para vocês sobre a disciplina. Então, a gente vai fazer assim, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando eu faço isso, aqui nessa plataforma, quando eu faço isso, eu fico cega para a plataforma. Ou seja, se vocês me mandarem uma dúvida pelo chat, eu não consigo ler. Eu não consigo saber que vocês mandaram uma dúvida pelo chat. Então, eu vou pedir o seguinte: se eu estiver apresentando e vocês tiverem alguma dúvida, alguém abre o microfone e fala, professor, alguém mandou dúvida pelo chat. Que aí eu vou ter que interromper a apresentação para olhar no chat, mas não tem problema, tá?
Outra coisa que eu vou pedir para vocês, às vezes, quando eu compartilho uma apresentação do PowerPoint, eu passo o slide, mas o PowerPoint fica travado no slide inicial. Então, me avisem se o slide estiver travado, tá? Se vocês perceberem que eu estou falando alguma coisa que não está no slide, tá bom? Então, vamos lá. E vocês podem me interromper a qualquer momento para tirar dúvidas sobre o que eu estou falando, tá bom? Então, acredito que devo estar compartilhando com vocês a minha tela. Deixa eu ver. Uhum. Então, vamos lá. Bem, então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da matéria, né? A disciplina. Eu acho que está acontecendo uma coisa ruim. Peraí. Só um instante. Não. Ele passou de feliz. Tá bom. Bem, primeiro eu quero começar falando um pouquinho sobre mim. Vocês estão vendo um slide branco escrito um pouco sobre mim? Ou não? Não. Essa merda dessa apresentação. Agora foi, né? Foi. Então, é porcaria isso. Tudo bem, vamos lá. Falar um pouquinho sobre mim para vocês, tá? Eu me chamo Juliana dos Santos de Souza Silva. Sim, tem Souza, Santos e Silva no mesmo nome. E olha, o pior de tudo sobre meu nome é que eu escolhi isso, sabe? Eu era jovem, inocente, fui casar e decidi colocar o sobrenome do meu marido no meu nome, que já era uma coisa feliz, né? Dos Santos de Souza. Só que aí, como eu já assinava todos os meus artigos e as minhas coisas como dos Santos de Souza, eu não queria tirar um sobrenome meu. Aí eu fui lá e acrescentei só mais um. Mas enfim, ficou assim, tá? Mas eu geralmente só assino Juliana Souza. Eu sou natural de Mauá. Então, eu gosto de dar essa informação, porque, honestamente, eu não sei de onde vocês são, né? Uma turma de 44 pessoas, mas eu acredito que tenha muitas pessoas aqui da região, que não sei se vocês são de outros estados, alguns devem ser, mas muita gente deve ser aqui da região. Mauá é uma cidade vizinha a Santo André, então eu nasci em Mauá, morei em Mauá até os 30 anos, eu saí em alguns momentos, mas enfim. Então, eu sou natural aí de uma cidade vizinha ao UFABC. Eu tenho 35 anos e eu sou casada com um físico. Aí vocês vão falar, mas por que essa informação é relevante? Essa informação é relevante porque vocês vão ver em algumas disciplinas, como a estrutura da matéria, que tem muita física. E eu sou química, tá? Então, às vezes, tem coisas que eu simplesmente não sei. E nesse momento é muito útil ter um físico em casa, sabe? Às vezes eu só aperto o mudo aqui no microfone e grito para ele alguma pergunta que vocês fazem para mim sobre física e eu não sei responder. Então, eu falo até para os meus colegas que uma das coisas que todo mundo deveria ter em casa é um físico, tá? Então, meu marido é físico. Eu fico com dó do nosso filho, né? Uma química e um físico, mas tudo bem. E eu sou mãe do Joaquim, que é o bebê mais lindo do universo, olha isso. Aprendeu a sentar na semana passada. Ele tá aqui, tá lá com o pai enquanto eu dou aula, então se vocês ouvirem os gritos, é o meu Joaquim. Um pouquinho mais sobre mim, né? Então, eu sou de Mauá, como eu disse, e eu fiz o ensino médio na ET Júlio de Mesquita. Agora é ETEC, né? Na época que eu estudei era ET, então vai ficar ET. Eu gosto de falar isso tanto. Oi? Acho que não tá passando os negocinhos. Ai, de novo, né? Vamos lá, agora foi. Foi. Foi, professora. Obrigada. Então, eu estudei, em 2003 eu me formei na ET Júlio de Mesquita, então na época era ET, hoje é ETEC. Também gosto dessa informação porque vira e mexe eu descubro que alguns de vocês estudou lá também. Na verdade, tem muita gente da UFABC que fez ensino médio na ET. Eu fiz técnico em Química no Senai Mário Amato, também para quem não conhece, o Senai Mário Amato é um Senai que fica em São Bernardo do Campo, que é uma cidade aqui do Grande ABC também. E eu fiz a graduação, bacharelado em Química, na Unesp, em Araraquara. E eu fui para lá, né, me graduar, e depois eu voltei para cá e comecei meu mestrado na UFABC. Então, eu fiz um mestrado na área de compostos de coordenação, com o professor André Polo. Certamente vocês em algum momento vão ter aula com ele. Ele é o coordenador hoje do curso de bacharelado em Química.
E em 2016 eu terminei, né, meu doutorado em Ciência e Tecnologia Química também na UFABC. Fui orientada pelo professor Wendel Alves, com quem provavelmente vocês vão ter aula em algum momento. Em 2016 também eu finalizei meu doutorado e comecei um pós-doutorado na USP. E fiquei apenas 6 meses no pós-doutorado e eu ingressei como docente do bacharelado em Química na UFABC. Então, eu sou bacharel em Química, atuo na área de bacharelado em Química, mais especificamente na grande área da Química Inorgânica, na área da Química Inorgânica. Então, eu trabalho mais com compostos de coordenação, nanomateriais, semicondutores, óxidos metálicos, essas coisas. E é por isso que a estrutura da matéria é uma matéria bastante híbrida entre física e química. Então é por isso que vocês vão notar que para mim é muito mais confortável falar dos tópicos de uma maneira mais de uma abordagem mais química do que física, né? Alguns colegas de vocês vão ter essa disciplina com físicos, e aí a abordagem acaba sendo um pouco diferente. Eu vou ter que fazer assim para passar de slide, senão ele não vai mostrar. Bem, eu sou orientadora permanente do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Química, e minha linha de pesquisas, como eu disse, é mais voltada para nanomateriais flotativos produzidos por micro-ondas, né? Então, eu uso a técnica de micro-ondas em síntese de nanomateriais. Se vocês tiverem alguma curiosidade, eu vou deixar essa apresentação disponibilizada, vocês podem dar uma olhadinha no Lattes, ver um pouco do que eu faço. O Lattes voltou a funcionar. E se vocês quiserem entender um pouquinho o que é isso, de síntese por micro-ondas, né? A UFABC editou um livro chamado Contém Química, preparado para você, um livro que pode ser baixado gratuitamente. E lá tem vários capítulos interessantes e um que nós escrevemos sobre micro-ondas. Então, se vocês tiverem curiosidade de entender como o micro-ondas funciona e como nós podemos utilizar isso em pesquisa, é só clicar nesse link aqui. Eu vou deixar depois disponibilizado lá no Siga, tá bom? Bem, sobre mim é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, perguntar? Posso ir para frente? Vocês estão muito quietos. Mas tá bom, vamos lá. Bem, então se vocês não têm dúvida sobre mim, vamos falar um pouquinho sobre a disciplina, tá? Então, a disciplina, ela vai ser ofertada através da plataforma Moodle. Acredito que a essa altura todos vocês tenham entrado no Moodle e dado uma olhada, estudado os 2 tópicos dessa semana, né? Então, eu vou interromper esse compartilhamento aqui e a gente vai entrar no Moodle. Deixa eu... Agora eu vou compartilhar a tela do Chrome para a gente conversar um pouquinho sobre o Moodle. Bem, então, para quem não entrou, é só digitar moodle.ufabc.edu.br e fazer o seu login, tá? Então, o login é o mesmo login do e-mail institucional de vocês, sem o arroba, e a mesma senha do e-mail. Antes, tinha uma maneira de mudar aqui para eu conseguir enxergar o Moodle como vocês enxergam, mas eu não lembro mais como faz. Mas, enfim, vocês vão ter lá os vários cursos, né, das disciplinas que vocês estão cursando, e estrutura da matéria está aqui, né? No caso, para vocês, acho que só deve estar aparecendo só a apresentação, as regras do jogo, o tópico 1, o tópico 2, e deve estar aparecendo informações do seu professor. E testes semanais. Mas para mim já aparece a disciplina inteira. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, as regras do jogo. Então, quando você clica em as regras do jogo, vocês têm algumas informações que vocês podem ir ticando aqui, ó, para mostrar o progresso que vocês já fizeram referente àquele tópico. Então, vamos dar uma olhadinha juntos nessas informações para quem não leu ainda, tá? Para a gente poder conversar sobre a disciplina. Bem, então, boas-vindas à disciplina de estrutura da matéria. Essa é a primeira disciplina que te levará a uma viagem sobre a construção do conhecimento, da matéria, como ela se organiza, os modelos e as teorias que permitem o avanço desse conhecimento e quais são as tecnologias derivadas. Então, esse é o objetivo da estrutura da matéria.
Nós estamos no quadrimestre suplementar, ou a distância, né, de 2021. Por essa razão, nós não teremos aulas presenciais ainda. Mas o que nós fizemos aqui foi o seguinte: estrutura da matéria tem, se eu não me engano, 22 turmas ou mais. Então, essas turmas foram divididas entre vários professores. Acho que são 22 turmas e 11 professores, se eu não me engano. Então, o que nós fizemos foi uma força-tarefa para montar uma disciplina onde cada tópico fosse abordado com bastante profundidade. Então, cada docente ficou responsável pela elaboração de um tópico. Então, eu, particularmente, fiquei responsável pelo tópico 6, eu e o professor Vânios. Cada docente preparou um tópico para vocês, porque leva muito tempo para preparar conteúdo, e como cada docente ficou responsável por um conteúdo, isso significa que cada um pôde se dedicar mais para aquele conteúdo para que ele ficasse mais completo, tá? Então, foi uma força-tarefa e todos os alunos que estão fazendo estrutura da matéria têm acesso ao mesmo conteúdo básico. A única diferença é que cada grupo de alunos vai ter um docente para tirar dúvidas, para conversar sobre os assuntos que estudaram, etc. Mas o conteúdo básico, os tópicos, são os mesmos para todo mundo. Vocês vão ter também mais para frente, a gente ainda não tem essa informação, monitores, tá? Então, a gente vai ter aula síncrona, a gente vai ter um momento de atendimento extra classe, que eu vou falar com vocês mais para frente, e vocês ainda vão ter alguns horários onde vocês podem tirar dúvidas com monitores, tá? Mas os monitores a gente ainda não tem esses horários. O curso, então, aqui, a ementa é a bibliografia do curso. Se vocês clicarem, né? Então, a ementa, a disciplina trata da contextualização atômica da estrutura da matéria, então por isso que vocês já viram o modelo padrão, né? Só para vocês entenderem em que ponto nós estamos hoje desse conhecimento. Por ser uma das disciplinas introdutórias do bacharelado interdisciplinar ou de ciência e tecnologia, o formalismo matemático dos tópicos abordados não é aprofundado. Por essa razão, gente, muitas das coisas que vocês vão ver, elas são muito superficiais, porque falta o formalismo matemático, dando-se ênfase à interpretação qualitativa das leis que regem o comportamento da matéria. Se vocês analisarem, novamente, o exemplo do modelo padrão, vocês vão ver que, na verdade, a linguagem utilizada pelo professor está extremamente simplificada, extremamente suavizada, porque vocês não têm a base matemática. Apresenta-se ao aluno uma percepção do macro a partir do micro por meio de estudos de fenômenos físicos e químicos da matéria. Nós temos, então, os principais tópicos do micro ao macro, bases da teoria atômica, gases ideais e reais, natureza elétrica da matéria, o contexto do nascimento do átomo de Bohr, a teoria quântica, a introdução à mecânica quântica, átomos com muitos elétrons, tabela periódica, ligação química e interações intermoleculares. Então, a relação entre horas de teoria prática e estudo individual é 304, que significa que são 3 horas de aula presencial por semana, né? A gente não está presencial, a gente faz isso online. 0 aulas práticas e 4 horas que vocês têm que prever na sua semana para se dedicar a essa disciplina, estudar individualmente, tá? Conversão dos conceitos, né? Então, vocês vão receber notas semanalmente pelos testes. E aí, se vocês tiverem uma nota menor que 3,9 é nota F, entre 4 e 4,9 D, entre 5 e 6,9 C, entre 7 e 8,9 B, maior que 9A. A bibliografia recomendada principal é o Atkins Princípio de Química. Esse livro, ele está disponível através do Minha Biblioteca no Siga. Então, eu não sei como é que o Siga fica para vocês. Eu não sei como é que o Siga aparece para um aluno, mas eu vou mostrar... Peraí. Eu vou mostrar como é que ele aparece para mim. Para mim, quando eu entro no Siga, aparece isso daqui, tá? Se eu entro aqui no menu docente, vocês devem ter o menu discente, eu acredito. Desculpa, errei. Aparece só aquilo ali, né? Vocês veem aqui, ó, Minha Biblioteca.
Acredito que no primeiro acesso vocês tenham que fazer uma espécie de um cadastro, tá? Mas depois que vocês acessam, vocês têm vários livros disponíveis nessa plataforma. E se vocês digitarem aqui Princípios de Química, vocês vão ver o livro sobre o qual eu estou falando, que é o Atkins's Princípio de Química. Então, o livro ele está disponível através do SIGA. Todo o conteúdo da disciplina está nele, tá? Então, vocês podem... Inclusive, esse daqui tá aberto na página que eu estava usando para estudar sobre a minha aula, né? O tópico 6. Então, vocês podem aqui, ó, passando as páginas, ou por aqui, dando uma olhada pelo sumário e observando o que vocês querem, observar, né, da disciplina, desculpa, do livro. Então, assim, o Princípios de Química está aqui e outros livros também vocês encontram aqui na minha biblioteca, tá bom? Mas o principal é esse. E tem outros livros aqui também que podem ser complementares no estudo de vocês, tá bom? Deixa eu voltar aqui, então. Peraí. Eu sou meio burra no Moodle também. Vamos lá. Bem, então isso daí é a ementa bibliografia básica. Essa ementa, ela está organizada em tópicos que estão distribuídos ao longo das semanas de acordo com esse cronograma. Então, se vocês clicarem no cronograma, vocês vão ver algumas informações importantes, tá? Então, as atividades, de maneira resumida, elas vão ser apresentadas assim. Toda sexta-feira vai estar disponibilizado no Moodle o tópico referente à semana seguinte. Então, a partir da próxima sexta-feira, vocês já vão ter acesso ao tópico 3, por exemplo. Na quinta-feira, hoje, vocês têm encontro com os professores. Às segundas-feiras, as aulas são quinzenais e pode ser que a gente faça ou não. Algumas vezes eu vou fazer, porque alguns tópicos são muito pesados, tá? Mas eu aviso antes. De sexta-feira até a próxima segunda, vocês têm o teste semanal. Então, é assim. Sexta-feira passada, os tópicos 1 e 2 foram disponibilizados para vocês estudarem. Hoje a gente vai tirar dúvidas sobre esses tópicos. Na sexta-feira, agora, próxima, amanhã, né, dia 17, vai ficar aberto para vocês pelo Moodle o teste referente aos tópicos 1 e 2, e vocês vão ter até a segunda-feira para responder esse teste. Professora, significa que eu posso abrir o teste, fazer um pouco agora, um pouco no sábado, um pouco no domingo, um pouco na segunda? Não, tá? Vocês têm até segunda-feira, meia-noite, na verdade, 2 horas antes, 10 da noite, para abrir o teste. A partir do momento que você abre o teste, vocês têm 2 horas para fazê-lo. Então, vocês não podem ficar abrindo e fechando o teste, vocês têm que começar e terminar. Só que vocês têm de sexta-feira até a próxima segunda para começar o teste de vocês, tá? Então, lembrem-se, não tem segunda chance. Abriu o teste, tem que fazer ele até o fim no prazo de 2 horas. Tá claro isso? Alguém tem dúvidas com relação a isso? Não, professora. Beleza, então. Vocês vão ter 2 provas, tá? Metade do conteúdo, uma prova, terminou a segunda parte, a segunda prova. E as provas serão disponibilizadas, as provas vocês vão ter de quinta a domingo para fazer, e a duração delas é um pouquinho maior, vocês vão ter 3 horas para fazer. Aqui é uma coisa importante, não dá para fazer conteúdos não cumulativos, ou seja, parte do que vai cair na P2, o que vai cair na P2 compreende o que foi dado na P1. Então, não é que serão questões iguais, né, ou questões parecidas. É que, para vocês responderem algumas questões na P2, vocês vão ter que se valer de alguns conceitos que vocês viram até a P1. Ou seja, é cumulativo, tá? E como é que vocês vão ser avaliados? Vocês farão 9 testes semanais ao longo do quadrimestre, 2 provas e um projeto em conjunto, tá? E depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre a composição da nota com base nessas avaliações. Aqui tá resumido, mas tem uma apresentaçãozinha melhor no Moodle. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó, a avaliação.
Então, os 9 testes semanais valem 25% da nota, as provas valem 55% da nota e o projeto 20% da nota. Eu só vou dar recuperação para pessoas que tirarem média final D e F, tá? E a substitutiva é apenas mediante apresentação de comprovantes de acordo com a resolução CONCEP 227. É basicamente se vocês forem internados, serviço militar, etc. Tá? Então dá uma olhadinha nessa resolução aqui. Então, essa é a composição da nota de vocês, com base nessas 3 avaliações, tá? E aí os tópicos, né? Então, a gente está na semana 1, que vai de hoje até o dia 19, onde nós vamos ver o tópico 1 e o tópico 2. Então, o objetivo é vocês assistirem os vídeos, lerem o texto no Moodle, dar uma olhadinha no Atkins, no texto referente a esse tópico, e no encontro síncrono, a gente conversa sobre as dúvidas. Semana que vem, propriedades dos gases, depois a natureza elétrica da matéria, depois introdução à mecânica quântica, depois o melhor tópico do curso, modelos atômicos de Rutherford e Bohr, tá? E aí vocês vão assistir, vou fazer a primeira prova dos tópicos 1 a 5. Notem que o tópico 6 não entra na P1. Por quê? Porque vocês vão tirar dúvidas do tópico 6 e aí no dia seguinte já é a prova. Então não dá, né? Depois vocês vão ver aplicações da equação de Schrödinger, calma, a gente vai chegar lá. Átomos de muitos elétrons em tabela periódica. Ligação química 1 e 2, são as teorias de ligação química. Interações intermoleculares e a prova referente aos tópicos 6 a 11, tá? A P1 vai ser a substitutiva da P1 ou P2 mediante comprovação, vai ser nessa data aqui, de 6 a 9, e a recuperação do dia 10 ao dia 13, tá bom? Para quem precisar, espero que nenhum de vocês precise. Alguma dúvida? Posso seguir em frente? Professora, Uhum. então essa sexta-feira que você vai liberar o teste 1, ele vai dizer respeito do tópico 1 e 2, né? O 3 vai ser para a próxima semana. Exatamente. Beleza. Tá? Obrigada. Nada. E geralmente não junta tópico, tá? Geralmente é um teste de cada tópico. É que como os tópicos 1 e 2 são mais simples, a gente acabou juntando, tá? Não, é porque no cronograma tá falando que o teste 1 vai ser o 1, 2 e o 3. E só começaria dia 24. Ah, é? Peraí, então eu que comi bol, deixa eu ver. Você tem razão aqui, ó. Então não tem teste essa semana. Aparentemente não. Tá. Deixa eu ver aqui com os universitários, peraí. Porque senão precisa avisar o pessoal que não tá aqui na aula. Deixa eu ver uma coisa. É isso mesmo, ó. Teste 1 vai ser só no dia 24 com os tópicos 1 a 3. É isso mesmo, ó. É porque esse daqui é referente ao ano passado. Mas tá aqui, ó. Teste 1, tópicos 1 a 3. É isso mesmo. Então, essa semana não tem teste. Desculpa, obrigada por ter observado aí para mim, tá? Então, fica registrado, essa semana não tem teste. O teste 1 vai ser liberado só sexta-feira da semana que vem, com os conteúdos de 1 a 3. Tá bom? Obrigada aí por chamar a atenção. Então, aqui também está resumido, tá? Sexta-feira vai disponibilizar o material da semana, a quinta-feira a gente tem esse encontro, e às sextas-feiras a gente tem teste ou a prova, né? A prova vai ser liberada na quinta, na verdade. Toda sexta-feira serão disponibilizados novos materiais, textos que podem ser baixados na forma de PDF, vídeos, e também os vídeos vão estar disponíveis nessa playlist, vocês não precisam só olhar pelo Moodle. E listas de exercícios. Então, como eu disse, tudo isso foi preparado para vocês por todos os professores da disciplina. E ao longo da semana, assim que a gente tiver a informação direitinho, vocês também vão ter plantão de dúvidas com monitores, e como eu disse, daqui a pouco eu vou passar o horário, vocês também vão ter um horário de atendimento extra classe comigo. No final de semana, vocês vão fazer o teste sobre os tópicos previstos,
Vocês podem fazer isso de sexta a segunda, só que uma vez que você comece o teste, você tem 2 horas para finalizá-lo. Então, não esqueçam, tá bom? Vocês não podem abrir um teste, fazer uma questão, fechar e querer voltar depois, tá? Vocês têm que iniciar e começar dentro de um prazo de 2 horas. Acontece que essas 2 horas que vocês vão se dedicar ao teste, elas podem acontecer entre sexta-feira e segunda-feira. Além dos testes semanais, vocês vão ter 2 provas, disponibilizadas por 72 horas a partir da quinta-feira. E também, novamente, vocês vão ter 3 horas para submetê-las. Qualquer mudança de horário, de disponibilização que puder acontecer, serão avisados ou pelo Moodle, ou pelo Siga, ou pelos dois. Atentem-se ao cronograma, não deixem a matéria acumular, não deixem de fazer os testes e as provas. Olha, os testes valem 25% das notas, eles não são complexos de fazer, eles não levam muito tempo, então não deixem de fazer, tá? Estrutura da matéria é uma disciplina introdutória e é muito ruim vocês não fecharem com uma boa nota, né? Então tentem fechar com uma boa nota. Não deixe fazer para a última hora, porque vai que a internet cai, a energia acaba, enfim. Não há prorrogação de prazo, tá? Então, aqui é aquela composição da nota que eu mostrei para vocês. E, então, a gente já falou dos testes, das provas. Vamos falar dos projetos. O que é o projeto, tá? O projeto, ele é relacionado, vocês têm que elaborar durante o quadrimestre um projeto com um grupo. Eu sei que é esquisito formar um grupo online, mas eu sei que também vocês conseguem fazer isso, tá? O grupo, ele é formado entre 3 a 4 estudantes. Como vocês são uma turma grande, eu prefiro 4 estudantes, tá? Eu vou disponibilizar uma lista de temas que vocês podem escolher, mas se vocês quiserem um tema que não tá lá, a gente também pode conversar sobre isso. E a ideia é que vocês mostrem seus conhecimentos e sua criatividade para divulgar conteúdo científico, tá? Então, vocês podem fazer um infográfico, uma wiki, um blog, um vídeo, um mapa mental. Vocês podem escolher a mídia que vocês quiserem, um post no Instagram sobre aquele conteúdo. O objetivo é que vocês tenham em mente que a pessoa que vai ver aquele conteúdo que vocês produzirem vão se dedicar de 5 a 10 minutos àquilo. Tá? Então, a ideia é que vocês usem bastante a sua criatividade para falar de ciência, ou expor a ciência, né? E aí, os melhores trabalhos vão ser divulgados, por exemplo, no Guia dos Entusiastas da Ciência, que é um projeto de extensão muito bacana do UFABC, então eu convido vocês a lerem mais sobre o guia. E se vocês optarem por fazer um podcast, por exemplo, tem o web rádio da FABC que a gente pode tocar esses podcasts, tá bom? Bem, vamos falar sobre o projeto mais para o final da aula. A avaliação substitutiva das provas, como eu disse, ela é regulamentada, então, para fazer a recuperação, vocês têm que apresentar um documento para mim, solicitando, tá bom? Então, é isso. Bem... eu falei um pouquinho sobre mim, eu não estou nessa foto, né? Nenhum de nós está. A gente, como está escrito aqui, a gente é um pouquinho só mais jovem que esse pessoal, é a única diferença. Mas vocês podem encontrar informações sobre o seu professor aqui. Então, se vocês clicarem aqui, informações sobre o seu professor, vocês vão ver alguns vídeos de alguns professores da disciplina. E o meu não está aqui. Interessante, vou falar para colocarem o meu, mas eu tenho um vídeo aqui também. Bem, aqui, se vocês clicarem nesse vídeo, vocês vão ver um tutorial sobre o Moodle e a disciplina, tá bom? Então, convido também vocês a assistirem. E a tarefa referente a essa parte aqui é a pesquisa diagnóstica, tá? O objetivo não é fazer uma... Essa pesquisa, ela não conta nota. Eu só quero conhecer um pouquinho vocês, tá? Então... eu peço que eu não avaliei, não sei se vocês fizeram, mas eu quero avaliar para a próxima semana. Então, quem ainda não fez a pesquisa diagnóstica, faça, porque é uma maneira de eu entender um pouquinho mais sobre vocês e conhecer um pouquinho mais vocês, tá? Já que a gente não tem a oportunidade de se encontrar, é uma maneira importante.
Aqui tem também o termo de compromisso. Peraí, a sessão expirou. O termo de compromisso. Ele fala essencialmente sobre o código de ética da UFABC, como vocês têm que se comportar e como eu tenho que me comportar, tá bom? Essencialmente, pessoal, a gente está vivendo um momento que é meio novo para todo mundo, tá? É novo para vocês, é novo para mim. Então, a gente tem que ter ética durante esse momento que a gente está se encontrando. Então, nada de dar print, nada de gravar, nada de compartilhar o conteúdo que está escrito aqui, nada de constranger os colegas e ou professor, tá bom? Então, leiam o código de ética da UFABC e façam assinatura aí desse termo de compromisso. Peraí. Eu sempre esqueço que não pode voltar. Eu acho que aqui da apresentação era isso. Aqui também tem alguns que florescem o projeto, né? Então, vocês vão selecionar um tema daqueles apresentados pelo seu professor, vão estudar o tema, escolher uma mídia e fazer o projeto. Aqui vocês encontram alguns detalhes dessa etapa. Aqui também vocês encontram alguns aplicativos úteis que vocês podem utilizar para preparar o material de vocês, e lembrem-se que as mídias produzidas devem envolver o espectador de 5 a 10 minutos, tá? Então, aqui tem alguns exemplos do que foi produzido aí por outros anos, né, por alunos em outros anos. Aqui tem dicas de quadrinho, de blog, de podcast, então vocês podem escolher a mídia à vontade. E vocês têm uns prazos de entrega, né? Então, por exemplo, hoje, cadê? Na semana 2, do dia 20 ao dia 29, vocês têm que entregar para mim, por exemplo, as equipes que vocês escolheram. Aí, na semana 3, vocês têm que escolher o tema. Vocês têm que escolher o tema. Na semana 4, eu vou passar uma devolutiva para vocês sobre o tema. Aí, na semana 6, vocês têm que entregar o primeiro rascunho do projeto para mim. E na semana 7, eu faço uma devolutiva sobre o rascunho do projeto. Na semana 8, vocês vão entregar a primeira versão do projeto. E na semana 9, eu vou devolver uma avaliação da primeira versão do projeto. E aí, na semana 11, vocês entregam a versão final do projeto e eu faço a avaliação e a nota, tá bom? Então, fiquem atentos a essas datas, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida sobre o Moodle? Posso para frente? Não? Bem, tem mais uma coisa do Moodle que eu quero mostrar para vocês. Tudo certo? É que eu não vejo. Deixa eu ver. Vocês estão falando no chat? Eu não vejo. Peraí, deixa eu ver. O Marcelo falou que está terminando o técnico na Júlia de Mesquita, legal. Eu não fiz o meu técnico em Química lá, eu fiz o ensino médio, e aí eu fiz o técnico no Senai. Vocês não viram a foto do meu filho? Não acredito. A Gleice teve que sair. Eu vou ser obrigada a mostrar de novo o vídeo do meu filho para vocês. O Atkins, o livro é o Atkins. A Marcela falou que ela tem o Atkins e que o Atkins é muito bom. Realmente é muito bom. E não se preocupem em ter a terceira edição, tá? Eu tenho a quarta. Eles são bons. A revisão das edições muda só algumas figuras, mas assim, o conteúdo em si é o mesmo, tá? Não se preocupe, você tem um bom livro. Tem que pensar no grupo, a Marina tá falando. O que o pessoal do ano passado fez é isso mesmo, Rodrigo. Criaram um grupo no WhatsApp e utilizaram ele para formar um grupo. Eu acho que é mais fácil. Beleza. Ok, então acho que eu vi todas as mensagens. Eu vou mostrar o meu filho para vocês de novo, porque eu acho absurdo vocês não terem visto o vídeo, que é a coisa mais fofa do mundo. Peraí. Só uma última coisa que eu quero mostrar para vocês no Moodle. Bem, se vocês entrarem no Moodle e forem lá em informações do seu professor,
Vocês vão descendo lá embaixo e vocês vão encontrar o meu nome. E aqui, ó, atendimento extra classe. Então, toda quarta-feira, das 2 às 3h30, eu vou estar aqui nesse chat tirando dúvidas, tá bom? É assíncrono, né? Então, assim, quem puder aparecer, quem quiser aparecer, eu não vou gravar nada. Eu só vou conversar sobre dúvidas que eu consiga resolver pelo chat, tá bom? Então, novamente, vamos lá o caminho, né? Então, vocês vão clicar em informações do seu professor, vão rolar a barra até lá embaixo, até encontrar o meu nome, e vão aqui, ó, atendimento extra classe, e clicar aqui para entrar no chat. Eu só vou estar disponível, né, às 14 horas, tá bom? De todas as quartas-feiras, tá bom? Então, esse vai ser o nosso canal para o atendimento extra classe, tá? E agora, deixa eu mostrar meu filho para vocês. Peraí. É um absurdo vocês não verem ele. Ele é a coisa mais fofa. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Olha lá. Aprendeu a sentar. Olha que coisa mais fofa. Ai, que lindo. Agora vocês viram? Esse é o meu Joaquim. Eu não sei se é só pra mim, mas eu não vi o vídeo. Tá só a Ficou- imagem, Só a professora. Acho imagem. que tá congelado. Eu não acredito, gente. Como que eu faço passar um vídeo para vocês? Ah, vocês têm que ver. Ele é tão lindo. Eu acho que a senhora está compartilhando não a sua apresentação, mas o PowerPoint em si, sabe? Mas eu não tenho. Ué, como é que eu faço isso? Já sei. Vamos ver se agora vai. Calma. Vê se agora vocês conseguem ver a coisa mais fofa. Agora sim. Ah, olha que lindinho que ele é. Que gracinha. Nossa, ele é muito fofo. Quantos meses ele tem, professora? Ele fez 9 meses ontem, gente. Eu passei a pandemia grávida e agora eu engravidei em março, assim que começou a pandemia. Ele nasceu em dezembro e agora tá com 9 meses, esse gorducho. Que bonitinho. Ele é lindo mesmo. Tá certo. Então, agora vocês estão vendo minha apresentação, né? Atendimento extra classe aqui? Sim. Beleza. Certinho. Bem, então, como eu disse, atendimento extra classe é das 14 às 15h30, através do chat do Moodle, como eu mostrei para vocês, tá bom? Então, eu vou estar lá e aí a gente pode tirar dúvidas, caso vocês não queiram esperar até quinta-feira ou alguma coisa pontual, tá bom? Bem, sobre os projetos, lembrem-se dessas datas. Então, até o dia 24/9, vocês têm que formar as equipes. No dia 1/10, vocês têm que mostrar para mim a escolha do tema. 15/10, entrega do primeiro rascunho. 6/11, entrega da primeira versão. 26/11, entrega da versão final. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre a formação das equipes. Então, como eu vi vocês colocando já no chat, eu acho que o caminho é esse mesmo. Criem aí um grupo no WhatsApp, vão tentando formar os grupos, tá? A primeira entrega é a formação das equipes, mas eu acho, e depois seria a escolha do tema, mas eu acho que talvez seja um pouco mais fácil para vocês, já que vocês não se conhecem, né? Talvez seja um pouco mais fácil para vocês formarem equipes que tenham afinidades pelo mesmo tema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no Siga, depois da nossa aula, um formulário do Google, onde vocês vão preencher o nome dos componentes da equipe de vocês. Vou colocar lá no Siga também a lista dos temas. E aí eu acho que vocês podem tentar formar as equipes com base nos temas, tá? Não precisa me entregar o tema agora, só a equipe. Mas eu acho que saber o tema talvez auxilie vocês a formarem a equipe, tá? Então eu vou colocar lá no Google, lá no Siga, o formulário do Google Docs para vocês poderem preencher com as equipes que vocês formarem até o dia 24/9, tá bom? Bem,
Então, como eu disse, vocês vão preencher o formulário do Google Docs com o nome e o RA de cada componente do grupo. Por favor, coloquem o RA. Caso vocês não consigam formar um grupo a tempo, preencham o formulário só com o seu nome e o seu RA, que é para eu saber quem ficou sem grupo, tá bom? E vai ser fornecido também, como eu disse, uma lista dos temas possíveis no SIGA. O que não significa que vocês não possam escolher um tema fora da lista. Mas nesse caso, eu vou pedir que vocês me consultem antes, tá bom? Bem, alguma dúvida sobre o projeto, por enquanto? Ô, Pro, só queria saber se esse formulário que aí tem que preencher vai ser no Moodle ou no Siga que você vai disponibilizar. Eu vou disponibilizar no SIGA. Beleza. Tá? É porque se eu coloco muita coisa no Moodle, acaba aparecendo para todo mundo da disciplina. E às vezes um colega de vocês preenche meu formulário achando que é o formulário da turma dele, entendeu? Então eu prefiro colocar esse tipo de informação no SIGA, tá? Mas tudo que eu coloco no SIGA chega um e-mail para vocês no e-mail institucional. Então vocês vão ser notificados, tá? Mais alguma dúvida sobre o projeto? Então, beleza. Vieram algumas dúvidas para mim. Eu mandei uma mensagem para vocês ontem, né? Ontem foi terça, falando sobre a dinâmica da semana. Então, para mim, fica mais fácil se vocês me mandarem as dúvidas de vocês até quarta-feira. Porque aí eu tenho tempo de estudar, de me preparar para tirar a dúvida de vocês, tá? Então, tentem sempre fazer isso. Não existe dúvida boba, não existe... não fiquem envergonhados, eu não vou expor vocês, eu não vou falar fulano de tal mandou tal dúvida, eu só vou colocar a dúvida, tá? E é importante porque às vezes a dúvida de vocês é dúvida de outros alunos, ou às vezes o colega tinha aquela dúvida e nem tinha percebido. Então eu gosto que vocês me enviem dúvidas por e-mail, tá? Agora, no início, as dúvidas são bem menos dúvidas, porque são tópicos mais tranquilos. E à medida que o curso progride, vocês acabam tendo mais dúvidas mesmo. Bem, então o tópico 1, basicamente, o que ele aborda? Então, olha só, até agora a gente conversou e já são 9 horas. Então, vejam, não tem como eu passar o tópico aqui com vocês, não tem como eu ler o texto e ver os vídeos com vocês e comentar. Então, vocês precisam fazer isso antes, vocês precisam chegar aqui já tendo lido o texto e tendo assistido os vídeos para a gente conversar sobre dúvidas, tá? Bem, no tópico 1, o que vocês viram? Notação científica. Eu sei que vocês ficam focados no modelo padrão, mas tenham em mente que esse não é o foco do tópico. O foco do tópico é vocês aprenderem a trabalhar com notação científica, entender o que significa estimar algumas grandezas, entender o que é uma grandeza dimensional, então as unidades de medidas específicas para cada grandeza, conhecer o Sistema Internacional de Unidades. Olha aqui, o modelo padrão não está aqui, tá bom? Porque o foco dessa aula não é vocês aprenderem o que é o modelo padrão. Novamente, por que o modelo padrão está lá? Porque essa disciplina de estrutura da matéria, ela tem como objetivo fazer com que vocês entendam como a matéria é formada, é organizada e como ela interage, tá? Então, a ideia de introduzir para vocês na primeira aula o modelo padrão, ela é apenas para que vocês saibam que o átomo, ele é mais do que aquilo que vocês viram no ensino médio. Nunca vou entender o que é o modelo padrão, professora? Depende. Vocês querem entender o que é o modelo padrão? Então, vocês vão ter que fazer um curso de física, tá? Ou se aprofundar de maneira individual nisso, tá? Mas para vocês entenderem algo tão complexo quanto o modelo padrão, vocês precisam de uma bagagem matemática muito grande, tá? Que vocês vão adquirir ao longo dos anos. Então, não dá para entender o formalismo agora. Não tem como simplificar esse ponto para vocês, tá? E esse material, esse tópico, ele fornece como material para sua reflexão. Então, o que vocês têm que refletir, né? O que é ciência para vocês, né? Então, acho que algo que a gente quer trazer, nós estamos no bacharelado em ciência e tecnologia. Então, é importante que vocês entendam o que é ciência, né? A ciência, ela é basicamente, ela é baseada na curiosidade, na busca por entender como as coisas funcionam
e a partir desse entendimento conseguir desenvolver alguma coisa, né? Então a gente tem uma discussão bastante profunda acerca de ciência básica e ciência aplicada, né? Quando a gente fala em ciência, quando a gente faz algum desenvolvimento tecnológico, a maior parte das pessoas perguntam, mas para quê? Isso é ciência aplicada. E a ciência básica, ela pergunta por quê? As duas coisas, elas são igualmente importantes. O conhecimento da ciência básica permite que a gente tenha ferramentas para desenvolver a ciência aplicada, né? Então, ser cientista é isso, né? Ser cientista é responder perguntas que sejam relevantes, ou do ponto de vista fundamental, entender um princípio básico de alguma coisa, ou do ponto de vista aplicado, tentar desenvolver alguma coisa que tem uma aplicação no mercado, na indústria, alguma aplicação tecnológica. Infelizmente, no momento, e aí é uma opinião pessoal, tá bom? A gente vive um momento em que a comunidade não científica, e às vezes até a comunidade científica, está muito focado no para quê. Para que você estuda isso? Qual é a aplicação? Qual é o objetivo? Como isso vai gerar dinheiro? E acaba que a ciência básica fica um pouco deixada de lado. Na disciplina de estrutura da matéria, vocês vão ver muito mais ciência básica do que ciência aplicada. Mas a gente sempre tenta fazer esse link, né, de como a ciência básica auxilia no desenvolvimento de algumas aplicações. A ideia também é que vocês reflitam sobre os constituintes fundamentais da matéria, do que o átomo do que tudo é formado. Aí sim vocês podem pensar no modelo padrão, mas lembrem, é para refletir sobre isso, né? Eu acho que a principal, assim, o take-home message, né? O que você tem que concluir de tudo isso, quando você vê aquele vídeo do modelo padrão, é o seguinte. A gente tem a ideia de que o átomo, acredito que até o final do ensino médio vocês já entendem que o átomo não é indivisível, que o átomo ele é formado por subunidades menores, só que na cabeça de vocês, essas subunidades menores eram elétrons, prótons e nêutrons. O que o modelo padrão mostra para vocês é que, na verdade, elétrons são partículas fundamentais, são partículas indivisíveis. Agora, prótons e nêutrons não. Eles são formados por partículas menores ainda. E isso responde uma questão que com certeza não foi respondida para vocês no ensino médio. Como o núcleo de um átomo pode ser tão pequeno e tão densamente carregado, tão pequeno, tão denso e carregado positivamente e não sofrer repulsão? É justamente a existência dessas subunidades menores que constituem os prótons e os nêutrons e da carga dessas subunidades que surge a força forte que permite, né, existe a força forte que permite que elas mantenham juntas. Então, o modelo padrão, ele explica esse último passo, que provavelmente vocês não tiveram a resposta no ensino médio, que é da estabilidade do núcleo. O fato do núcleo ser pequeno, denso e positivo, e ainda assim ser coeso e muito estável, tá? Aí a pergunta, né? Será que as estrelas, galáxias são formadas pelas mesmas substâncias que nós? O que você entende por substância, né? Então aqui a ideia, né? Assim, a gente pode, pelo menos uma reflexão minha, né? Que a gente pode entender que na verdade nós somos produtos das estrelas, né? Quando uma estrela ela entra em colapso e libera todos aqueles elementos na galáxia, são eles que formam tudo aquilo que existe nos planetas. Então, na verdade, a gente nada mais é do que o resultado das diversas transformações que aconteceram no interior de uma estrela que colapsou e que deu origem a todos os elementos químicos que existem aqui na Terra. A gente não tem formação de novos elementos químicos na Terra. Tudo que existe aqui foi formado há milhões, bilhões de anos antes, né? E também refletir sobre a ideia do que é o átomo, né? Entender novamente o que é o átomo e o que é uma partícula elementar. Então, até esse momento, vocês entendiam que o próton e o nêutron eram partículas elementares. E agora vocês sabem que eles são formados, na verdade, por quarks up and down, né? Up e down. E esses quarks se unem, são mantidos coesos juntos através de forças fortes. Alguma dúvida aqui? Posso continuar? Deixa eu perguntar um negócio, não tem muito a ver com isso que você está falando agora, mas sobre as listas que você disponibiliza para a gente, onde a gente pode encontrar o gabarito das questões que não tem resposta lá? Vocês podem perguntar para mim, eu tenho todos os gabaritos.
Mas não tem disponibilizado em lugar nenhum? Não, os gabaritos não. Tá bom. Tá? Mas aí, se você fez uma questão e quer conferir se tá certo, manda para mim, aí eu te dou um feedback. Tá bom? Tá bom, beleza. Obrigada. Nada. Bem, sobre o tópico 2, né? O tópico 2, ele já tem... aí você já começa a fazer um pouco de conta, né? Vocês têm que conhecer ou recordar o conceito de estrutura da matéria, e os diferentes conceitos, né? Então você tem evolução aí do modelo atômico, entender a origem do modelo atômico de Dalton e as leis ponderais. Isso é bastante interessante, né? Porque quando você entende o modelo de Dalton, você fala, poxa, mas o modelo de Dalton é completamente ultrapassado, ele não explica o átomo, ele não explica como o átomo é formado, ele está completamente equivocado, e por que eu tenho que estudar isso? Porque apesar do modelo de Dalton estar equivocado do ponto de vista de como é o átomo em si, ele permite a elaboração das leis ponderais e elas funcionam. Tá? Então, notem, é um modelo que está incorreto em muitas coisas, mas explicam algumas, como a relação de massa entre os elementos que constituem as moléculas. Então, é por isso que a gente não estuda isso. Você não precisa de mecânica quântica para fazer um cálculo estequiométrico. Essa é a ideia, tá bom? Então, por isso que a gente não estuda o modelo de Dalton. Bem, então, como é que vai funcionar as próximas aulas, tá? O que eu quero que vocês façam para mim? Eu quero que vocês estudem um tópico da semana, lendo os textos no Moodle, vendo os vídeos, lendo o capítulo correspondente na bibliografia recomendada, no mínimo o Atkins que eu falei para vocês. Enviar dúvidas para mim por e-mail até quarta-feira no final da tarde, para que eu tenha tempo de preparar a aula para vocês. E na aula síncrona, eu vou falar para vocês um pouco do feedback dos testes, né, que eu tenho acesso ao resultado dos testes. Geralmente o que eu faço é avaliar o tipo de questão que vocês mais erraram e comentar com vocês. Se alguém me mandar uma dúvida pontual sobre o teste, eu também converso. Esclareço dúvidas sobre os tópicos da semana, sobre os projetos que vocês tenham dúvidas, sobre as listas. Então é assim que vai funcionar, tá bom? Então lembrem-se de mandar as dúvidas para mim por e-mail. Quando possível, eu até respondo a dúvida por e-mail, mas eu prefiro responder na aula síncrona, porque, novamente, pode ser dúvida de mais pessoas. A não ser que seja uma coisa pontual, tá, gente? Por exemplo, acontece, às vezes, do teste do Moodle tá errado, o gabarito tá errado. Então, isso não é uma dúvida, assim, né, conceitual. Aí eu resolvo com o aluno e fica tudo certo. Bem, então, as dúvidas que eu recebi, tá? Eu recebi algumas dúvidas a respeito da primeira e da segunda lista de exercícios. Professora, eu não fiz ainda, e agora? Estou atrasado? É ideal que vocês façam as listas durante a semana relativa ao tópico, mas enfim, vocês podem continuar fazendo essas listas, tá? A pessoa me perguntou sobre o exercício 6. O exercício 6 falava o seguinte: faça uma estimativa de quantos prótons há no corpo de uma pessoa de peso e estatura medianos. Nossa, como é que eu começo isso, né? É uma pergunta meio filosófica, na verdade, tá, gente? Aqui no enunciado estava até escrito: o foco desse exercício é no trabalho de ordens de grandeza. Não quero que vocês me cheguem no valor mágico, tá? Tanto que não tem gabarito nessa questão. Então, vocês podem usar várias estratégias para chegar nesse resultado. Então, por exemplo, uma abordagem, né? O corpo humano é constituído por uma infinidade de substâncias, mas cerca de 70% da sua massa corresponde à água. Então, água é uma molécula simples, a gente conhece o número de prótons presentes no oxigênio e no hidrogênio, então, a partir daí, eu já consigo encontrar o número de prótons de 70% da massa dessa pessoa mediana, tá? Os outros 30% é um pouco mais problemático. Por quê? Porque eles são constituídos essencialmente dos elementos carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. O número de prótons no carbono e no nitrogênio não é muito diferente. Então, vocês podem fazer uma estimativa aí, como se os dois pertencessem ao mesmo grupo. E também não é muito diferente do número de prótons do oxigênio. Então, eu poderia considerar mais ou menos que esses 30% são formados por carbono, oxigênio e nitrogênio, todos eles tendo em média o mesmo número de prótons. E aí vocês podem falar, poxa, mas se você pega os ossos também, os ossos têm elementos pesados, como o cálcio, por exemplo. Só que a maior parte da massa dos ossos vem do colágeno,
que também é formado por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, essa é uma abordagem possível. A ideia não é vocês chegarem num número mágico que eu vou passar no gabarito. A ideia é vocês notarem que esse é um número muito grande de prótons, é um número muito, muito grande. E você provavelmente vai ter que utilizar notação científica e trabalhar com essas grandezas para chegar num número. Então, não existe uma fórmula mágica de fazer isso. A mesma coisa com relação ao grão de arroz. O grão de arroz tem mais ou menos, isso vocês podem procurar na internet, 1 miligrama ou 10 a menos 4 gramas, e você tem a massa de 1 quilo de arroz, então dá para estimar mais ou menos o número de grãos de arroz em 1 quilo. Novamente, a ideia é utilizar notação científica, tá? O exercício 2 também, a pessoa me perguntou como responder, porque não sabia com que precisão você tinha que desenhar. Não há uma ideia de precisão no desenho, né? O exercício diz o seguinte: faça um desenho baseado na teoria cinético-molecular, que na verdade vocês vão ver isso mais para frente, e nas ideias sobre átomos e moléculas vistos na aula, no caso, o modelo de Dalton, e aí faça o arranjo das partículas. Desenhe por volta de 10 partículas de cada substância, não precisa ser nada muito grandioso aí. E pode ser bidimensional. Obviamente, eu não espero que vocês sejam exímios desenhistas, porque em breve vocês vão notar que eu sou uma péssima desenhista, então eu não posso exigir que vocês sejam bons nisso. Então, aqui, por exemplo, quando eu pego um átomo de ferro sólido. Nesse momento da aula, vocês estão trabalhando com o modelo de Dalton. Então, para Dalton, o átomo de ferro é uma bola maciça. Então, eu posso fazer uma representação assim. A ideia é que ferro sólido é formado por bolinhas todas iguais que estão ligadas, que estão conectadas de maneira muito coesa, porque ele é um sólido, logo eles vão estar muito próximos uns dos outros. No B, ele fala uma amostra de água líquida, que consiste de hidrogênio e oxigênio. Novamente, a gente está no modelo de Dalton. Então, eu sei que o oxigênio é uma bola maior e o hidrogênio são bolinhas menores. Eu poderia representar assim, aqui ele representou dessa forma. A ideia dele existir na forma líquida só significa que essas moléculas, elas estão um pouquinho mais distantes uma em relação às outras. Tem um pouco de desordem por estar no estado líquido. Vapor de água, a mesma coisa, né? A água pode ser representada pelas essas 3 bolinhas, só que no caso de estar no estado de vapor, só significa que as moléculas elas estão mais distantes umas das outras e mais desorganizadas. Aqui ele fala uma mistura de vapor de água e gás nitrogênio, então é a mesma coisa, né? Então o N2 poderia ser representado dessa forma, basta misturar os 2 componentes gasosos aí num volume, lembrando que por serem gás, né, eles estão homogeneamente dispersos, porém há uma grande distância entre as moléculas. Uma mistura heterogênea contendo água líquida e alumínio sólido, mostrando uma região que inclua ambas as substâncias. Então, basicamente, eu tenho o alumínio, que vai estar muito coeso, como o ferro, por exemplo, formando uma região, e a água líquida, que tem uma organização menor, formando outra região. Tudo muito simples, na verdade, não precisa ter grandes preocupações aqui. Uma amostra de bronze em uma mistura homogênea de cobre, que é uma mistura homogênea de cobre e zinco. Então, basicamente, o cobre é formado por uma bolinha e o zinco é formado por uma bolinha de tamanho ou composição diferente. Então, basta fazer um desenho onde elas estejam homogeneamente dispersas. Lembrando que o bronze é uma espécie sólida, então, na verdade, o que você teria aí seria apenas uma distribuição homogênea entre cobre e zinco. Tá? Então, é bastante simplificado mesmo. Outra pergunta que ele fez, essa pergunta aqui, na verdade, é uma questão que eu não gostei muito dela, né? Então, basicamente, o que ela faz é mostrar, né? Quer que você mostre ela te dá um conjunto de dados, a questão, e pede que você verifique se os dados confirmam a lei das proporções múltiplas. Então, a lei das proporções múltiplas, ela mostra, basicamente, que quando você tem a combinação de elementos
com outro, a combinação de elementos, eles acabam se combinando com o terceiro elemento, de modo que a razão entre essas proporções vai te dar um número inteiro e pequeno, tá? Então, basicamente, quais são as informações? Nitrogênio e oxigênio interagem com hidrogênio, formando amônia e água. Então, a gente sabe, né? Então, quando eu pego oxigênio com água, com hidrogênio, eu formo água, H2O, e quando eu pego nitrogênio e hidrogênio, eu formo amônio. Então, aqui é 2 e aqui é 3, tá? Ele está falando aqui que 4,66 gramas de nitrogênio são necessários para cada grama de hidrogênio na amônia, e 8 gramas de oxigênio são requeridos para cada grama de hidrogênio na água. E se eu pegar nitrogênio mais oxigênio, eu formo NO. E nesse caso, eu preciso de 14 gramas de nitrogênio para cada 16 gramas de oxigênio. Tá? Existem diversas maneiras, né, de vocês fazerem isso, e a proposição que eles dão aqui é de você calcular as proporções de nitrogênio e oxigênio para amônia e para amônia, para amônia e para água, certo? Quanto teria desses materiais? Então, eu preciso de 4,66 gramas de nitrogênio para amônia e 8 gramas para água. Então, eu tenho essa razão. E no caso do NO, eu preciso de 14 e 16. Então, dá essa proporção. Se eu faço a razão entre essas duas proporções, eu vou ter um número inteiro e pequeno. É basicamente essa proporção que ele quer que você confirme. Uma outra maneira de você confirmar se você poderia fazer essas proporções, por exemplo, só em cada item aqui, verificar a proporção de oxigênio e nitrogênio na amônia e na água e verificar que essas são valores inteiros e pequenos. Na verdade, é um exercício mais de reflexão e eu não gosto muito da maneira como ele está proposto aqui, não está muito claro. E o outro exercício é que, na verdade, o aluno que me mandou essa dúvida, ele fez o procedimento errado para o cálculo, tá? Então, o exercício diz o seguinte: o módulo lunar usa a aerosina 50 como combustível e tetróxido de nitrogênio como oxidante. A aerosina é constituída por 50% de massa de hidrazina e 50% de massa de dimetilhidrazina. E aí, um dos principais produtos da combustão é a água, e ele dá a reação de combustão dos dois componentes da aerosina, formando água nos dois casos. Se assumirmos que essas reações são as únicas fontes de água, a única reação na qual a água é formada, quanta água é produzida na subida do módulo lunar, que gastou 2.200 quilos de aerosina no processo. Então, é bastante simples, né? Então, basicamente, eu sei que 50% da massa de aerosina usada é de hidrazina, ou seja, 1.100 quilos ou 1,1 vezes 10 a sexta gramas. Eu sei que 50% da massa desses 2,2 kg era de metilhidrazina, ou seja, também 1.100 quilos ou 1,1 vezes 10 a sexta gramas. Eu consigo calcular a massa de 1 mol de hidrazina. Só que eu sei, aqui é uma regrinha de 3, né, na verdade. Eu sei que 1 mol de hidrazina tem 32 gramas. Mas se eu tenho 1,1 vezes 10 a sexta gramas de hidrazina, quantos mols isso corresponde? Vai dar 3,4 vezes 10 a quarta mol. Ele faz a mesma relação para a dimetilhidrazina e encontra que isso dá 1,8 vezes 10 a quarta mol. Eu sei que, por essa relação, eu sei que 2 mols de hidrazina geram 4 mols de água. Então, 2 mols de hidrazina geram 4 mols de água. 3,4 vezes 10 a quarta mol, que foi o que eu obtive daqui, vai me gerar 6,8 vezes 10 a quarta mol de água. Eu sei, por essa reação,
que 1 mol de dimetilhidrazina gera 4 mols de água. Então, 1 mol de dimetilhidrazina gera 4 mols de água. A partir dessa relação, eu sei que eu consumi 1,8 mols de dimetilhidrazina. Então, eu calculo o número de mols de água. Se eu somar esses dois valores, né, 6,8 e 7,2, que são as quantidades de água formada, e multiplicar isso pelo número de 1 mol de água, eu encontro a massa de água produzida, que equivale aí ao gabarito, tá? Então, não sei se a pessoa que tirou essa dúvida é dessa turma, mas é basicamente isso que tem que ser feito. Tá legal? E, obviamente, modelo padrão. Bem, então a dúvida que chegou para mim referente ao modelo padrão é a seguinte. Ele entendeu, essencialmente, a parte das partículas elementares não possuírem estrutura interna. O que significa isso? Significa que uma partícula elementar, de fato, é indivisível. Porém, ele não entende a diferença entre os vários tipos de quarks. Só saquei que o up e down tem cargas fracionárias. Todos os quarks têm cargas fracionárias. Acontece que o up e down, eles formam os prótons e nêutrons. Qual a diferença entre o up, o down e os outros quarks? Os outros quarks, eles são parecidos, têm algumas propriedades diferentes, não saberia especificar quais exatamente para formar todos os outros quarks, né? O charm, o strange, o bottom e o top. Mas, essencialmente, a principal diferença deles para o up e down é a estabilidade, tá? Os outros quarks observados, eles são transitórios, eles são formados no início da formação da galáxia e depois não são mais observados, ou quando você faz experimentos em colisões de partículas, tá? Então, é a estabilidade. O quark up, down e os elétrons explicam os átomos estáveis como a gente vê no universo. Os outros elementos, as outras partículas elementares, elas são muito instáveis e são formadas por um tempo de vida muito curto, tá bom? Outra dúvida é sobre as forças mediadoras, as ditas virtuais, responsáveis pelas interações. Ele acha que ele entendeu a força gravitacional e eletromagnética, porque, na verdade, a gente tem a sensação de que uma força é algo que... Como é que uma partícula Como é que uma partícula pode dar origem a uma força? Exatamente isso. Uma força ela é mediada por uma partícula, sejam elas fótons, gluons, partículas W e Z ou gravitons. Tá? É que isso é uma questão tão pequena que a gente não percebe. Tá? O que ele não entendeu foi a questão da carga fraca ou carga forte. E a questão da cor, que vocês também falaram aí no chat. Né? Bem, quando a gente fala de força fraca, a gente só está falando de um tipo de interação cuja a medida é muito pequena, tá? E porque ela é pequena, e a importância dela ser pequena é que ela permite as transformações. Então, essa força fraca, ela é rompida, ela é rompida, por exemplo, quando você tem um decaimento de um elemento, um decaimento radioativo de um elemento em outro. Se a força fosse forte, isso seria impossível. Entender a natureza disso requer uma carga, uma bagagem que vocês não conhecem. A carga forte, a força forte, na verdade, elas são forças que mantêm unidos, por exemplo, o próton, né? Faz com que o próton se mantenha íntegro. Então, por que ela é chamada de forte? Essencialmente porque se a gente medir, se a gente tentar romper a interação entre os quarks, você vai precisar de muita força. Você vai ter que aplicar muita energia. Então, por isso que ele é força forte. Aí vem aquela questão das cores. A questão das cores eu já vou mostrar para vocês. Mas eu convido vocês a assistirem esse vídeo. Esse vídeo aqui eu vou deixar também para vocês acessarem. Esse vídeo, ele é um vídeo de um canal chamado Universidade da Química, não sei se vocês já viram. Eu gosto desse canal, assisto bastante. E ele explica um pouco sobre o modelo padrão, numa linguagem que eu gosto bastante. O aluno me mandou essa imagem retirada de um artigo.
Esse artigo é um artigo bastante famoso da Revista Brasileira de Ensino de Física, que fala sobre o modelo padrão, que eu também vou disponibilizar para vocês pelo SIGA, para quem tiver curiosidade. Então, antes de falar um pouquinho sobre essa cor, essa questão da cor, o que eu quero que vocês entendam nesse momento, tá? Falar sobre o modelo padrão, para mim, é muito desconfortável. Por quê? Eu não manjo muito do modelo padrão. Até é engraçado, porque eu falei para vocês lá no início da aula, que eu falei, tenham um físico em casa, né? A melhor coisa que vocês têm. Eu tenho físico em casa. Então, quando chegam perguntas para mim sobre modelo padrão, eu chego pro meu marido e falo, então, olha, meu aluno tá com essa dúvida, como eu respondo de uma maneira simples para ele? E aí meu marido vira para mim e fala, não sei. A questão é a seguinte, o modelo padrão é um tema bastante complexo. Ele exige uma bagagem muito grande, que vocês não têm. Vocês não viram cálculo diferencial integral. Vocês não viram séries. Vocês não viram. Vocês nem sabem o que é o átomo de hidrogênio, na verdade. Então, assim, explicar para vocês de maneira simplificada, às vezes gera mais confusão. E talvez seja por isso que quando vocês assistem o vídeo da aula, vocês ficam confusos, porque aquilo ali é uma linguagem extremamente simplificada. Falta bagagem para vocês, então não se preocupem com isso. A ideia daquele vídeo é explicar o seguinte: prótons e nêutrons não são partículas elementares. Eles são formados por partículas elementares, que são os quarks up e down. Os quarks up e down, eles são unidos por forças fortes. É isso, tá? É basicamente isso. Não se preocupem tanto em tentar entender o modelo padrão a fundo agora. Vocês vão entender isso se vocês forem optarem por estudar isso para a vida de vocês, tá? O que eu quis dizer aqui é que nem todo físico vai saber o modelo padrão a fundo, porque pode optar por não estudar essa linha. Eu sou química e meu conhecimento de mecânica quântica vai até o átomo de hidrogênio. Vocês vão falar, poxa, professora, você só entende o átomo de hidrogênio? Vocês vão ver que o átomo de hidrogênio pode ser bem mais complexo do que vocês imaginam, tá? Então, eu, particularmente, na minha graduação, não estudei modelo padrão, tá? Então, eu fico bastante desconfortável de responder dúvidas muito específicas sobre isso. Mas, basicamente, a ideia é essa, tá? Prótons e nêutrons não são partículas elementares. O que são partículas elementares são os quarks up e down e os elétrons, tá? Com os quarks up e down e os elétrons, vocês conseguem explicar todos os elementos da tabela periódica de maneira bastante satisfatória, tá bom? Entendendo, né, e sabendo que existem forças fortes e forças fracas. As forças fracas são aquelas que são rompidas quando o elemento sofre um decaimento radiativo, por exemplo, e a força forte é aquela que mantém nêutrons e prótons unidos e fazem com que o núcleo seja coeso. É isso que vocês precisam entender agora, para desmistificar um pouquinho a ideia de que prótons e nêutrons são partículas elementares. Elas não são. E assistam esse vídeo, se vocês tiverem mais curiosidade. Leiam o artigo que eu vou passar para vocês, se vocês tiverem mais curiosidade. E se a curiosidade de vocês é muito grande ainda, o que eu posso fazer é organizar uma aula síncrona, mas assim, deixo gravado, com um dos meus colegas físicos que entendem bem o modelo padrão e podem tirar para vocês um pouco mais de dúvidas sobre isso. Mas eu não ficaria tão preocupada em compreender o modelo padrão para a disciplina de estrutura da matéria. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí ainda? Sim. Tudo, professora. Beleza. Então, eu quero só aquela questão das cores. Cadê? Eu peguei a aula errada. Peraí. Tá. Aqui, se vocês forem para esse vídeo. Responsável por Eu até revi o vídeo inteiro. muito forte. Todos podem. Cadê as cores? Essas Eu tinha interações separado de um o núcleo ponto do único, vídeo, dentro de um núcleo, e aí eu fui lá e tirei. Dentro de um núcleo atômico. Aqui. Né? É isso Então, a gente daqui, tem né? Que vocês Sim. não entendem. É isso, né? Ai. O que é essa história dessas cores, né? Bem, basicamente o que significa, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Quando você pensa em carga, a gente pensa em positivo e negativo. Positivo atrai negativo, negativo repele negativo, positivo repele positivo. É isso que vocês entendem.
Acontece que quando você pensa no próton, o próton é positivo, por que o próton positivo não repele o próton positivo? Porque eles são unidos por interações do tipo forte. As interações do tipo forte é como se fossem interações de carga, mas não carga no sentido que vocês estão pensando, positivo e negativo. É um outro tipo de carga. Para explicar esse outro tipo de carga, vocês teriam que ter visto cálculo diferencial integral, séries, mecânica quântica, de repente até física matemática, álgebra linear, um monte de coisa que vocês não viram. Existe uma maneira lúdica, entre aspas, gigantes, de explicar a força forte, essas cargas das forças fortes, em termos de cor. Então, o que ele quer dizer? Essas cargas referentes à força forte, não sei se está muito pequenininho. As cargas referentes à força forte, elas podem ser representadas por 3 cores: azul, vermelho e verde. Se você misturar vermelho com azul, dá essa corzinha aqui que eu não saberia, parece um lilás. O azul com verde dá esse cian. O verde com vermelho vai dar esse amarelinho, e na intersecção das 3 cores você tem o branco. Entendam isso como cargas, não cargas nesse sentido, mas são cargas, tá? Se eu quero uma espécie, ou se eu vou obter uma espécie, uma partícula que tenha carga neutra, a somatória das cores tem que dar branco, certo? Então vamos supor que eu tenho lá quarks up e down, e eu quero formar uma partícula neutra. Eu posso combinar 2 quarks ou 3 quarks. Se eu combino, e aí eu não estou querendo distinguir agora se é up e down, ou quark up ou quark down, enfim. Mas a questão é a seguinte: se eu combinar 3 quarks, sendo um quark de cada cor, a combinação vai dar branco, o que significa que a partícula formada vai ser neutra, do ponto de vista dessa carga da interação forte. Ou eu posso combinar 2 quarks, mas para ele ser neutro, tem que ser branco, certo? Então, como é que eu posso fazer a combinação de 2 quarks com cargas diferentes, de modo que a combinação me dê uma partícula neutra? Eu posso combinar um quark de cor com a sua anticor. O que significa? A anticor do vermelho é esse cian. A anticor do verde é esse roxinho aqui lilás. E a anticor do azul é o amarelo. Então, se eu combinar um quark azul com um quark amarelo, a combinação vai dar branco. Então, eu combinei 2 quarks e a partícula formada tem carga neutra. Se eu pegar um quark vermelho e combinar com um quark cian, a partícula também, a resultante também vai ser branca. Então, significa que, do ponto de vista de carga, essa espécie vai ser neutra. Se eu faço combinações de quarks, cuja combinação das cores não deu branco, significa que essa partícula ela tem carga. Mas a carga não tem a mesma natureza de cargas positivas e negativas no sentido de interação eletrostática que você conhece. Então, para representar essas cargas, essa nova, esse outro entendimento do que é carga, a gente utiliza as cores. Para entender essa teoria toda aqui, como eu já disse, vocês precisam de uma base matemática que vocês ainda não têm, tá? Então, basicamente, o que vocês têm que entender é que essas cores representam carga. E o somatório dessas cores vai dar uma carga neutra se o somatório me der a cor branca. Se o somatório dessas cargas for diferente do branco, significa que a partícula formada não é neutra. Deu para entender? Confundi mais? Um monte de coisa no chat que eu não vi. Peraí. Vamos lá, vamos pro chat. Que fofo, realmente, meu filho é muito fofo. Ele é uma gracinha mesmo, e muito fofo. Você vê, Érica, que ele olha para a câmera e põe o dedinho na boca, é pura sensualidade. Legal. Ó, o Thomas, ele compartilhou um vídeo com a gente aqui do YouTube. Deixa eu ver. Um vídeo também sobre modelo padrão. Ó, eu vou num vídeo super tranquilinho, ó. Não sei aqui como é que é esse vídeo, mas eu acho que é muito válido, né? Aqui ele está explicando, né? 2 quarks up e um quark down, e aí ele está falando da interação, provavelmente aqui eu tô sem áudio, tá? Ele está explicando a questão das cores, né? Mas
E é uma maneira bastante... É um videozinho... Ah, não é um videozinho curto, não. É porque eu não estava no início. Beleza, então aqui, ó, o colega de vocês compartilhou. Eu não vi esse vídeo, então não tenho muito como comentar. Mas eu vou copiar esse link e tentar compartilhar com vocês também, quando for compartilhar os outros vídeos. E aí vocês podem assistir e vocês tiverem mais curiosidade sobre isso. Deixa eu ver. Eu não conhecia esse canal aqui, Lucas. Nunca vi esse canal. Vou dar uma olhada, tá bom? Se eu diria que as atividades têm a mesma dificuldade da lista. É que a lista, ela abrange... a lista é mais longa que a atividade, tá? A atividade, ela tem 4 exercícios e a lista tem 30. Então, o nível de complexidade pode ser bem diferente. Eu diria que, na média, sim, tá? Mas na lista você tem um pool de dificuldades muito maior do que no teste, tá? Mas, em média, sim. Quando a gente faz... elabora as questões para os tópicos, o que a gente faz, né, como docente? A gente coloca a questão no Moodle, aí a gente marca lá se a questão é fácil, média ou difícil. Na hora de elaborar a lista, né, o teste da semana, a gente sempre mistura alguns exercícios considerados fáceis, alguns médios e alguns difíceis, tá? Então, é uma variação bem grande de dificuldade. Ana Beatriz agora conseguiu entender um pouquinho melhor sobre as cores, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Novamente, essa questão da cor, não é que as partículas de força, os quarks, tenham cor, sejam coloridos, tá? Eles não têm cor. Mesmo pelo tamanho deles, eles não estão na região do visível. Vocês vão ver isso mais para frente sobre radiação eletromagnética. Então, os quarks não têm cor de verdade, tá? Eles não são amarelinho, cian, vermelho, verde, azul. A ideia das cores é apenas para explicar essa composição de cargas de uma maneira lúdica, assim, você tem que usar mecânica quântica para entender, tá bom? Agora, se você quer entender de verdade, aí você precisa da mecânica quântica, que vocês ainda não viram, e que vocês vão ver muito mais para frente, se vocês optarem por seguir uma área dessas, né? Física ou química quântica, etc. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa. Minha apresentação parou aí. Vocês têm mais algum assunto sobre o qual vocês querem falar? E aí, vocês querem falar alguma coisa? Não? Oi? Eu tô fazendo uma lista aqui, que eu sou a maluca das listas, tá? Então, só para eu colocar aqui o que eu preciso mandar para vocês. Eu preciso mandar o formulário do Google Docs. Para vocês formarem os grupos. Eu preciso mandar os links dos vídeos que eu prometi, né? Sobre modelo padrão, etc. Eu preciso mandar também o artigo sobre modelo padrão que eu prometi. Eu prometi mais alguma coisa? Os tópicos dos temas, professora. Ah, isso, obrigada. Os temas. Muito bem. Cara, bósons. Os bósons, eles são partículas que dão origem à massa, tá? Eles não têm a mesma natureza dos quarks, não, tá? Eles estão ali nas interações fundamentais, na verdade, tá? Eles são partículas referentes a interações, tá? Eles ainda não são completamente compreendidos, mas eles estão presentes em todas as matérias e eles é que dão origem à massa, tá? O ano passado, um grupo escolheu o bóson de Higgs como projeto e fizeram um vídeo muito legal. Eu vou compartilhar com vocês também lá no Siga o vídeo que eles produziram sobre os bósons de Higgs.
Tá? Mas os bósons de Higgs, na verdade, eles estão relacionados a partículas de força, né, de interação, e que dão origem à massa, tá bom? Então, toda matéria tem massa. Então, se os prótons têm massa, então eles têm bósons, tá? Os bósons formam eles, os bósons de Higgs, tá? Não sei se eu respondi a Marina. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Os testes são questões objetivas? Tiago, sim, os testes são questões objetivas. Se eu não me engano, tem um dos testes que vocês vão ter que fazer um desenho. Aí vocês fazem o desenho e mandam uma foto do desenho. Mas diria aí que 99% dos testes são questões objetivas e vocês recebem o feedback no final do teste. Sabe o que errou, qual a resposta certa e tudo mais, tá bom? As provas não. As provas elas são compostas por questões objetivas e dissertativas. Nesse caso, as questões dissertativas vocês vão ter que fazer no papel ou no computador, enfim, mandar uma foto, tá? Mais alguma dúvida? Ok. Marina, você quer o PDF da apresentação de hoje? Desculpa. Como é que manda? Você pode mandar em PDF ou JPEG, formato de foto do celular mesmo. Não precisa fazer conversão, não. Agora, no celular, você pode baixar um aplicativo de scanner. E aí, quando você baixa o aplicativo de scanner, ele tira a foto e gera o PDF da foto automaticamente, sem você ter que ficar convertendo no computador, tá? Mas pode mandar JPEG mesmo, tá? Mais dúvidas? Pode sim, Thiago. Você pode mandar para mim por e-mail uma fotinho de como você fez e aí eu te dou um feedback? Tá bom? Aí você manda no meu e-mail e eu te dou uma resposta. Pode sim. Você vai mandar pelo chat? Eu acho que eu prefiro que você me mande por e-mail, que aí eu dou uma olhadinha. Manda no meu e-mail, tira uma fotinho, manda no meu e-mail e aí eu dou uma olhada em tudo. Tá, porque eu sou meio perdida, às vezes eu não entendo a ideia do que você tá falando. Peraí. Tá. Aqui eu tô no. O que é TRI? Os testes, eles vão de 0 a 100, então vocês vão ter uma nota de 0 a 100, tá? E são 4 testes, então cada teste vale 25, tá? Cada questão certa. Eu não sei se foi o que ela quis dizer, mas TRI geralmente é quando tem peso. Então, tipo, a prova 1 tem peso 1, a prova 2 tem peso 2. Não. Todos têm o mesmo peso. A média dos testes vale 25% da nota. Eu não sei, não conheço esse negócio do estilo da nota do Enem, não. O do Enem é quando, por exemplo, há uma questão mais difícil, os alunos acertam mais. Entendi. Porque eu falei do médio, fácil, difícil, né? Não. Uma questão, independente dela ser médio, fácil, difícil, ela tem 25% da nota final, tá? Não tem pesos diferentes por elas serem médias, fáceis e difíceis, não.
Eu estou aqui no grupo dos docentes de estrutura da matéria, e só um último aviso, né? A partir da semana que vem, vocês já vão ter monitores, tá? Então, vai ser disponibilizado lá no Moodle a escala dos monitores e os canais que vocês podem utilizar para conversar com eles, tá? Vai ser passado também pelo Moodle um comunicado para todo mundo sobre essas informações, tá? Sobre a escala dos monitores e os canais de conversa com eles, tá bom? Então, daqui a uns 5 minutinhos já vai estar caindo lá no Moodle para vocês e começa na semana que vem, tá bom? Mais alguma dúvida? Por que eu escolhi química? Cara, é uma coisa bem interessante. Quando eu ingressei no ensino médio, eu fiz ET, né, Júlia de Mesquita, e no meu primeiro ano do ensino médio, eu simplesmente não tinha professor de química. Estava numa época que o professor tinha pedido demissão, ele estava em processo de contratação, e eu fiquei meu primeiro ano inteiro do ensino médio sem ter aula de química. E aí eu falei, eu quero aprender esse negócio. E aí eu entrei no técnico em química e eu era a única aluna do técnico que nunca. Eu era a única aluna do técnico que não sabia nem que carbono fazia 4 ligações. E eu me apaixonei. Quando eu estava no técnico, eu, na verdade, achei que eu queria engenharia química. Eu tive 2 professores que fizeram engenharia química na UFSCar. E nem sei se eles estão lá ainda. E eles falaram que eu tinha que ser engenheira, porque eu tinha. Não, mas tinha professor para o técnico, não tinha para o ensino médio, né? E aí os meus professores do ensino médio, do técnico, falaram que eu tinha que fazer engenharia química. Aí eu comecei a prestar engenharia química e não passava, não conseguia passar no vestibular para engenharia química e não tinha como pagar uma universidade. E eu passei em química em Araraquara. Falei, eu vou para Araraquara fazer química, eu tinha feito engenharia química na UFSCar, a prova. Falei, vou esperar a lista de espera da engenharia química na UFSCar. Quando eu fui chamada na lista de espera da engenharia química da UFSCar, eu já estava fazendo química na Unesp há 2 meses. E eu não quis ir, eu optei por não trocar e continuar na química. E não me arrependi até hoje, realmente gostei muito da química. E foi assim, foi meio de. Foi um acaso, né? Mas foi por isso. E aí, mais alguma dúvida? Pessoal, então eu vou interromper a gravação. Assim que